Hoje eu quero compartilhar com você um conjunto de ensinamentos antigos, profundos e extremamente atuais. São lições que atravessaram séculos e continuam verdadeiras sobre caráter, escolhas, amizade, trabalho, liderança e o próprio coração humano. Se você escutar até o final, tenho certeza que alguma parte vai falar direto com a sua vida. Não se gabe sobre seus planos para o futuro. A verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Se houver elogios a serem feitos, que venham da boca dos outros, não da sua própria. A pedra é pesada, a areia também, mas nada pesa mais do que conviver com o mau humor e a teimosia dos insensatos. O ódio é cruel, destrói, corrói, mas a inveja é ainda pior. Às vezes, uma crítica sincera vale mais do que um carinho falso. Um verdadeiro amigo pode até ferir você com a verdade, mas sempre fará isso buscando o seu bem. Já o inimigo te abraça, mas cada gesto é uma armadilha. Para quem está satisfeito, até o mel parece sem graça. Mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Assim é a vida longe de casa. Uma pessoa fora do seu lugar é como um pássaro longe do ninho. Perfumes alegram, mas uma amizade verdadeira renova até a alma. Não abandone seus amigos, nem os amigos do seu pai, quando a necessidade chegar. Muitas vezes o vizinho perto ajuda mais do que um irmão distante. Seja sábio. Isso trará alegria, honra e respostas firmes quando as críticas surgirem. A pessoa sensata enxerga o perigo de longe e se protege. A insensata ignora e acaba colhendo as consequências. Quem aceita garantir dívidas de estranhos arrisca perder até a própria roupa. Se você acorda alguém gritando bom dia, seu cumprimento vira maldição. E uma esposa briguenta é como chuva que não para. Você tenta conter, mas escapa entre os dedos como o óleo. Assim como o ferro afia o ferro, pessoas moldam pessoas. Cuide do seu trabalho, seja fiel ao que Deus te confiou, e você será recompensado. Água reflete o rosto, mas o coração revela quem a pessoa realmente é. Os desejos humanos são como o mundo dos mortos, nunca se enchem. O ouro é testado no fogo, o caráter humano também. E um tolo, mesmo apanhando até quase morrer, continua tolo. Por isso, cuide dos seus bens com sabedoria. As riquezas vão e vêm, os governos mudam, mas quem administra bem sempre tem alimento e segurança. Provérbios 28. O perverso foge até sem ser perseguido, mas quem anda em honestidade é corajoso como um leão. Quando uma nação tem líderes sensatos, ela se fortalece. Mas quando um povo vive em pecado, tudo vira desordem e instabilidade. Um pobre que oprime outro pobre é como chuva forte que arrasa colheitas. Quem ignora a lei se une aos perversos. Quem a pratica se coloca contra eles. Os ímpios não entendem justiça, mas quem busca a Deus entende plenamente. Melhor pobre honesto do que rico desonesto. O jovem obediente é sábio. O que anda com gente errada envergonha seu pai. Quem enriquece explorando os outros acaba deixando-a. Riqueza para quem cuida dos pobres. Até a oração do desobediente é rejeitada. Quem arma ciladas para os corretos, cai nelas. Quem é íntegro recebe recompensa. Os ricos acham que são sábios, mas o pobre inteligente enxerga o que eles não veem. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os maus assumem, o povo se esconde. Quem encobre pecado não prospera. Quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Quem teme a Deus é feliz. Quem se endurece cai na ruína. Governantes injustos são como feras selvagens sobre o povo pobre. O corrupto perde tudo, mas o que odeia o suborno vive tranquilo. A pressa de enriquecer leva ao fracasso. Quem repreende hoje será mais valorizado amanhã do que quem adula. Quem acha que não há pecado em desrespeitar pai e mãe é pior que um ladrão. Quem confia só em si mesmo é tolo. Quem anda com sábios encontra segurança. Quem ajuda os pobres não faltará. Quem finge que não vê será amaldiçoado. Gênesis 3. A serpente, mais astuta que qualquer animal, questionou a mulher. Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva explicou. Podemos comer de todas, menos da que está no centro. Se tocarmos nela, morreremos. A serpente respondeu. Vocês não vão morrer.
Deus sabe que seus olhos vão se abrir e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu a fruta, desejou sabedoria, comeu e deu ao marido, e ele comeu também. Os olhos de ambos se abriram, viram que estavam nus e se esconderam. Deus os chamou, questionou e cada um culpou o outro. A serpente foi amaldiçoada, Eva enfrentaria dores e Adão passaria a obter o sustento com esforço e suor. E assim, o ser humano foi expulso do Éden para viver as consequências de suas escolhas. Jonas 3:4. Deus ordenou novamente: Jonas, vá a Nínive e anuncie minha mensagem. Jonas foi e proclamou: em 40 dias, Nínive será destruída. O povo acreditou, jejuou, se humilhou. Até o rei tirou o manto e sentou-se em cinzas. Decretou jejum para pessoas e animais, clamando por misericórdia. Deus viu o arrependimento e cancelou o castigo. Jonas ficou indignado, porque sabia que Deus é misericordioso. Deus fez crescer uma planta para dar sombra ao profeta, depois a secou e disse: você tem pena da planta que nem plantou. E eu não teria pena de uma cidade com mais de 120 mil inocentes. Eclesiastes 7. Um bom nome vale mais que perfume caro. O dia da morte revela mais do que o dia do nascimento. A casa onde há luto ensina mais do que a casa onde há festa. A tristeza aprofunda o entendimento. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que o elogio vazio de um tolo. A risada dos insensatos é como o estalo de espinhos queimando. Barulho, mas sem valor. A paciência vale mais que o orgulho. Não se irrite com facilidade. E nunca pergunte, por que antigamente era melhor. Isso não é sabedoria. A sabedoria preserva a vida. O que Deus faz, ninguém pode desfazer. Aproveite os tempos bons. Aprenda nos tempos ruins. Não seja justo demais a ponto de se destruir, nem perverso a ponto de morrer antes do tempo. Busque equilíbrio e tema a Deus. Ninguém é perfeito. Todos erram. Não fique ouvindo tudo para não se magoar, porque você mesmo já falou mal dos outros também. A sabedoria é profunda, difícil de alcançar, mas vale o esforço. No fim das contas, Deus nos criou simples, mas nós é que complicamos tudo. E assim, quando o sábio observa a vida, ele percebe que a existência humana é um fio delicado, sempre esticado entre a fragilidade e a responsabilidade. Nada é tão seguro quanto pensamos, e nada é tão permanente quanto tentamos construir. O homem trabalha, planeja, economiza, sonha, mas o tempo sempre conversa mais alto que ele. É por isso que a Escritura insiste. Pense no que Deus faz. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Essa pergunta não é sobre fraqueza, é sobre humildade. É um convite para reconhecer o limite humano, para aceitar que nem tudo está sob nosso comando. E que justamente por isso devemos aprender a caminhar com prudência. Nos dias bons, a gratidão deve ser nossa resposta. Nos dias maus, a sabedoria deve ser nossa âncora. Porque a vida não avisa quando muda. Eclesiastes continua dizendo que, em sua busca por respostas, o sábio viu de tudo. Gente boa morrendo cedo, pessoas más prosperando por décadas, sábios perdidos, tolos exaltados, injustiças crescendo como ervas daninhas. E tudo isso lhe mostrava uma verdade ainda mais profunda. Este mundo não é previsível, e por isso precisamos da sabedoria, não da presunção. Ele então reflete que ninguém é totalmente justo, ninguém é totalmente puro, e por isso devemos tomar cuidado com a arrogância, aquela que nos faz achar que estamos sempre certos, sempre acima, sempre imunes ao erro, porque o orgulho é o começo de toda queda. E aqui a sabedoria toca numa ferida antiga. Não devemos ouvir tudo o que falam de nós, porque às vezes o que machuca não é a verdade. É o eco de algo que dissemos sem pensar e que agora volta contra nós. O narrador mergulha ainda mais fundo, buscando a razão das coisas, tentando encontrar sentido para aquilo que o ser humano vive. Mas descobre que a verdade completa é inalcançável. A sabedoria se revela aos poucos, como um véu que se levanta devagar. E mesmo quando pensamos agora entendi, logo percebemos que outra camada se esconde. Mas entre tantas pesquisas e reflexões, ele encontrou algo amargo. A armadilha do coração humano. Desejos que aprisionam, enganos que seduzem, caminhos que parecem doces, mas se tornam correntes.
Ele aprendeu que o homem que tem discernimento se livra dessas correntes. Mas quem vive sem Deus é facilmente dominado. E ao final dessa longa jornada, o sábio conclui que Deus nos fez simples, retos, plenos, mas nós mesmos complicamos tudo. Criamos caminhos tortos, construímos problemas, alimentamos loucuras, levantamos muros, fabricamos nossos próprios monstros internos. O caos não nasceu no mundo, nasceu dentro de nós. E talvez seja por isso que a sabedoria insiste tanto na humildade, porque o coração humano é fundo demais para ser guiado sozinho. Jonas, o profeta relutante. Depois de sua raiva explodir como um fogo interno, Jonas se sentou para observar o destino de Nínive. Ele queria ver destruição, queria ver justiça rápida, queria ver Deus agir como Jonas imaginava que Deus devia agir. Mas Deus não é moldado pela cólera do homem. Jonas observava a cidade de longe, ressentido, cansado, incapaz de aceitar a compaixão divina. E mesmo assim, Deus, paciente, como sempre, não desistiu de ensinar aquele coração teimoso. Primeiro, Deus lhe deu sombra. Depois, Deus tirou a sombra. E ali, naquele simples gesto, estava uma lição profunda. Jonas se irritava por perder algo que nem era obra dele, mas queria que Deus destruísse uma cidade inteira, cheia de crianças, famílias, animais, como se fosse nada. O coração de Jonas estava desalinhado com o coração de Deus. Então o Senhor lhe perguntou com uma firmeza serena: "Você tem razão de ficar com raiva por causa dessa planta?" E Jonas, preso em sua teimosia, respondeu que sim, que tinha razão até para morrer. Mas Deus o confrontou com uma compaixão que Jonas não conseguia entender. "Você tem pena de uma planta que não cuidou, não plantou, não regou, e eu não terei pena de Nínive, uma cidade inteira, cheia de vidas, cheia de inocentes?" A pergunta ecoa até hoje, porque muitas vezes somos Jonas. Queremos justiça, mas não misericórdia. Queremos decisão rápida, mas não transformação profunda. Queremos que Deus faça o que sentimos, não o que Ele sabe que é certo. E assim termina o livro, não com a resposta de Jonas, mas com a resposta de Deus. Porque às vezes a lição não está no profeta, está em nós. Se alguma parte dessas palavras tocou você, é porque a verdade nunca envelhece. Ela só espera o momento certo para encontrar um coração disposto a ouvir. Que você escolha a sabedoria, a honestidade, a humildade e o caminho da maturidade espiritual. E que tudo isso se transforme em força para a sua vida. Fique com Deus.